Então, continuando o nosso curso, eu dividi em dois, justamente para que a gente possa estar assimilando melhor, passo a passo. Eu não quero correr com a matéria. Nós paramos aqui nos nads, né? Ou seja, onde a gente expele energia, ou seja, a gente recebe e a gente tem uma refugência. No corpo material, a forma da gente brilhar, vamos dizer assim, ter aquela áurea em volta, é através desses nads, né? Nads de força. Então, através dele fica expelindo, né? A fonte da nossa áurea. A diferença que, por exemplo, de um espírito evoluído, um espírito que manifesta muito mais energia, é que esse espírito, ele consegue, vamos dizer assim, há quem diga, por exemplo, Jesus tinha uma áurea que afetava coisa assim de 50 metros, né, efetivamente. A partir daquela esfera, quando as pessoas se aproximavam, iam chegando a uma distância, né, onde a parte... Digamos que Jesus tinha uma coisa que aonde a voz dele chegasse, já causava afetação. Em pessoas, na natureza, nas rochas, em espíritos, multidimensional. Jesus era multidimensional. Ou seja, ele mexia com a dimensão material, ele mexia com a dimensão espiritual, ele era benéfico a todas as pessoas, a todas as entidades espirituais, a todos os vultos, né? A todos os arquétipos unus mundus. Ou seja, é uma coisa que é difícil da gente conseguir explicar aqui. Mas ele disse que você poderia fazer tais coisas que ele fazia e muito mais. Ou seja, a gente vê o que o ser humano conseguiu fazer hoje e a gente se pergunta, nossa, que incrível, né? Nossa, quem conhece algum metrô subterrâneo, algumas pontes, edificações, barragens, né? Barragens é uma coisa impressionante. Há algumas barragens na China, né? Que são, assim, né? E tudo ali tem uma mente que gerencia todo o processo, né? Que faz uma pirâmide de controle sobre uma obra daquele porte. E que é muito benéfica em matéria de energia, né? Sustentável para a humanidade. Bom, isso é o que o ser humano é capaz, mas eu sempre chamo a atenção para você sempre pensar em você. A gente gosta muito de falar dos outros, mas eu sempre digo, qual é o seu nível? Como você vibra, sabe? Você pode ser capaz de ajudar alguém a começar a iniciar o processo de cura? Claro que é, mas é que eu sempre falo, é necessário desenvolver crença plena no poder. É uma crença plena na força, ou seja, você tem que saber que existe uma força que mantém todas as coisas e que você pode se conectar com ela. Mas, para isso, o leigo raramente vai entender tudo isso. E o magnetismo, ele é justamente porque o magnetismo ele interfere com pessoas em volta, né, que tem um círculo, né, simbolizando esse círculo, né? Há quem diga que do coração hoje em dia tem um giro de energia assim, né? Um vórtice, né? De força, né? Vórtice, né? Mas eu não quero entrar muito na cabala, né? Afinal tem muita gente aí que já fala sobre cabala, então eu não vou perder meu tempo, né? A cabala trabalha mais nesse ponto aqui de 7 chakras, 7 cores, né? Não é a minha linha, né, de pensamento, mas, né, a gente está sempre aberto. Mas o que acontece é que eu gosto mais das coisas na prática, para que as pessoas possam compreender. Então, voltando, além de pessoas, você pode também atrair coisas materiais similares a você. Aí entra uma coisa de Jung, né? Que é a que a gente fala aqui dos arquétipos de sincronicidade, de sincronia. Ou seja, alguns arquétipos vão produzir uma sincronia impressionante em vocês. Pois eles vão produzir aquilo que nós falamos no vídeo passado, de um estado mental ideal. Daí a gente começa a evoluir como ser humano, como pessoa, pois aí a gente larga aquela mente errônea, aquela mente que não trabalha para si, para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento, que só trabalha para o plano material,
para as coisas do mundo, para objetos, para pessoas. E não, você pode fazer tudo isso e deve. Como eu falei, são dois pés, né? Uma recebe e a outra doa. Um lado seu irá doar, o outro lado irá receber. As coisas vão passar por você. Mas acima de tudo, deve-se passar também a energia plena através de você. Ou seja, você, querendo ou não querendo, você sabe que há um caminho para adquirir luz. Alguns comportamentos humanos fazem com que você tenha luz. Um deles é essa coisa de doar as partes materiais de maneira correta, de buscar as ações meritórias, de doar para quem precisa. Isso é muito importante. Isso gera um estado de espírito. Tudo que eu vou falar para vocês, vocês vão compreender que o magnetismo humano ele está baseado num sentimento, ou seja, num estado de espírito. E quanto mais você acessa esse estado de espírito, mais você consegue vibrar a energia correta. Assim, quando as pessoas ficam falando na internet sobre lei da atração, lei disso, lei daquilo, é muito simples assimilar tudo isso. Mas você tem que treinar, ter esse sentimento, o sentimento correto, para que você crie um estado mental ideal para começar a atrair. O processo é lento, como tudo que cresce, como a semente que planta, né? Pequena semente de uma árvore, você alimenta uma ideia dentro de você. Tal qual esse processo, a semente também cresce dessa mesma maneira. Sendo realista, né? Porque nós não somos seres evoluídos para que essa semente cresça tão rápido, né? Nós ainda temos assim, digamos que o nosso solo interior, ele é cheio de ideias que viraram pedra, que cristalizaram. Um solo rochoso fica difícil para as raízes ir crescendo. Tem poucos nutrientes. Os nutrientes seriam o conhecimento, né? A parte da sabedoria, o que nós estamos falando, do trabalhar para si, do chegar e trabalhar no seu projeto pessoal, de chegar, sentar e fazer uma reflexão. E antes de começar a gastar energia, economize energia pensando e refletindo as melhores formas de trabalhar com o seu ki, com a sua energia pessoal. Porque afinal de contas, você diz assim, eu vou trabalhar 1 hora para mim. E 1 hora indica assim, pegar um caderno, às vezes escrever de um lado direito, é positivo e negativo minha vida. Porque a sua vida tem. Ela é cheia de atos positivos, atos negativos, de coisas que estão dando certo, de coisas que não estão dando certo. É necessário saber o que está acontecendo na sua vida para que você fale assim, não, agora eu vou mudar, né? Uma das escritas colocou aqui, olha, minha vida está boa, mas eu sinto que eu poderia ter pensado melhor e que ela poderia ser melhor. Olha, eu achei muito impressionante esse comentário, parabéns. Não vou citar seu nome, né, para evitar ficar expondo as pessoas, mas eu achei interessante porque ela sacou que, por mais que a gente esteja numa zona de conforto, a gente esteja bem, a gente descobre que podia mais, que devia ousar um pouco mais, né? A sua vida tem que ser interessante, né? Ela tem que ser uma vida que você diz assim, outra pessoa olha e fala, é copiável, eu iria copiar a vida daquela pessoa, é legal, é um exemplo bacana. Eu vejo uma alegria, eu vejo um entusiasmo nas coisas que ela faz, na vida que ela leva, né? Alguns encontram alguns ideais interessantes a se fazer na vida, mas até isso, até o sutil, vem através do seu magnetismo. Ideias e oportunidades e possibilidades vêm do seu magnetismo. Então, quando a gente vê uma forma antiga como essa, e você fala assim, você vê ali, você subestima, você entra na casa de alguém e vê um quadro. Poucas pessoas vão comprar aquilo só porque achou bonito, só porque é de um pintor renomado, de um inventor renomado. Vão achar, não é. Aquela pessoa, ela tem uma noção sobre esses assuntos que eu estou falando para você. Então, a esquerda ela absorve, né? A direita ela expele, né? A energia ela entra por cima, lembrando aqui, né, que ela entra aqui, né? Parte dessa energia, por incrível que pareça, as pessoas falam assim, por que é bom pisar no chão? Cara, se você tem uma energia chamada energia eletrostática, que você vai pôr a mão numa fechadura e sai raios ali, enquanto você arranca uma blusa à noite, às vezes você vê até os pequenos raios saindo.
em pequena, né, escala, é o mesmo raio que você vê lá no céu. A mesma condensação de átomos, aquela coisa, só que de uma maneira pequena, é a mesma que acontece. Então, é uma prova de que a natureza está em você. E que se você põe os pés no chão, funciona como um fio terra, esse veículo ele tem tantas possibilidades quanto a própria natureza, né? de vida, né? de energia. Só que ele tem uma coisa, que ele se move por sentimentos. E com sentimentos, esse espírito, ele, vamos dizer assim, ele acessa, ele manipula a matéria, né? Então aí você já tem assim aquele documentário Quem Somos Nós, para explicar ponto a ponto sobre as ondas, né, a partícula, e como a consciência manipula as partículas de elétron. Mas se você não está antenado em nada disso, como você vai compreender o que o nosso curso aqui está falando, né? E o que nós estamos colocando aqui. Então é importante você compreender que você tem aquilo que merece de acordo com sua atração. Até agora na sua vida você atraiu tudo aquilo que precisava. Você pode ter atraído coisas para fazer você evoluir, para te corrigir, para te melhorar. Mas você pode também atrair agora coisas para fazer você crescer, para fazer você alcançar uma dimensão maior de trabalho interior. Basta você querer, basta você mudar o seu sentimento interior para criar um estado mental ideal e daí você começar a trabalhar uma energia diferente. Eu falei sobre Jesus e sobre a voz de Jesus. E eu queria agora, nesse ponto do vídeo, quando no final eu gosto de passar o exercício, porque eu sei que você que ficou até aqui é a pessoa que está acompanhando o trabalho. Então eu não vou desperdiçar falando o exercício no começo, porque eu sei que muita gente assiste a metade e tá bom para ela. Mas eu sei que você que chegou até aqui agora vai ficar com o exercício. Lembra que eu falei para vocês que a áurea de Jesus chegava onde a voz dele chegava? É uma forma de medir. Normalmente não é porque está gritando, não. Não é porque está gritando, não. A voz magnética, ela é uma palavra que eu vou dizer assim, quando a minha voz de alguma maneira te toca lá dentro, ela permanece. Quando você se lembrar, você vai se lembrar exatamente como eu falo. Se você se lembrar de qualquer pessoa que você ama, ou amigo, ou conhecido, você quase não se dá conta disso na sua mente. A mente às vezes imagina a pessoa, né? Mas a parte mais forte que ficou em você foi o som, foi a voz, né? Então, o que é importante? Você, ao longo dessa semana, desses dias aí, além do treinamento do olhar magnético, né? Que eu passei um exercício para vocês, mas eu vou passar outros. O exercício é o controle da voz, ou seja, você controlar a voz. Um exemplo muito simples. Qual é o melhor momento em que sua voz está melhor para falar com pessoas, por exemplo? Qual o seu momento ideal? É pela manhã? É pela tarde? É à noite? Dá uma pensada nisso, senta, faz uma reflexão antes de responder e analisa. Mas passe agora, durante essa semana, a fazer esse exercício. Eu me sinto melhor para falar com pessoas de manhã, à tarde ou à noite. Isso tem a ver com magnetismo. E depois eu vou controlar a minha voz por uma semana, ou seja, eu vou sempre falar de um jeito mais calmo. Você vai tentar essa semana começar a falar com as pessoas de maneira mais calma. E quando você for falar, você conta 1, 2, 3 antes de falar. E aí você fala. 1, 2, mentalmente, claro, né? 1, 2, 3. Você vai dar uma resposta impulsiva, você 1, 2, 3, aí você fala. E, claro, né? Pensar um pouco antes de falar. Tente fazer esse exercício e você vai começar a criar a voz magnética. Aquela voz que vai trazer um diferencial para as pessoas. Então, você vai começar a perceber assim, olha, o melhor horário para mim ligar para uma pessoa é relativo a sentimentos, relativo ao amor, a coração, a uma amizade, é tal horário.
Relativo a trabalho, eu vou deixar para ligar no horário da tarde, da paixão. Lembra que eu falei dos 3 modos da natureza material? De manhã é bondade, à tarde paixão e à noite ignorância. Então, à noite falar menos, mais baixo, à tarde falar mais alto, né, e mais rápido, de manhã falar com calma, somente no tom da sua alma de manhã. A tua alma vai fazer, você não adianta forçar de manhã é a voz natural, mas você trabalha esse ponto, ok? E aí você vai estar começando a desenvolver a voz magnética, aquela voz que você vai falar uma palavra arquetípica para a pessoa e de repente aquilo vai dar um estralo dentro dela, né? Quando você falar assim, a pessoa chegar e falar alguma coisa, para mostrar alguma coisa para você, você olhar assim e falar, magnífico. Né? Às vezes algumas palavras produzem muito mais efeito do que a gente imagina. Serenidade profunda a todos nós, eu me torno você.